Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da OAB Cascavel, OABcast. Uma satisfação ter a sua companhia no seu aplicativo de áudio preferido ou também pelo YouTube. Esse é o espaço em que a gente discute temas relevantes para a advocacia, mas também para a sociedade, nesse grande movimento de comunicação, de interação com as causas relevantes, com as iniciativas que são realmente destaque na nossa cidade, na nossa região e no nosso estado. Então teremos hoje mais um assunto relevante e eu peço a sua atenção, a sua companhia, para que esteja conosco participando, interagindo e sendo parte deste momento. Nós temos hoje como tema desenvolvimento. Nós vamos tratar sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento no seu sentido macro e a participação da sociedade nesse sentido. E eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado, vou fazer a saudação primeiro ao presidente Alex Galho, presidente da subseção, que vai participar conosco desse bate-papo. Presidente, prazer estar contigo de novo aqui. Prazer é nosso, momento especial aqui, ter uma entidade co-irmã da OAB participando, aos diretores Alci, Ricardo, muito obrigado por estarem aqui com a gente. E esse momento aqui vai ser especial, porque vai ser um bate-papo, né, falando qual é a importância do CODESC para a sociedade e para toda a nossa região. Com certeza, você que está aí acompanhando já ouviu falar do CODESC, do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Cascavel, em algum momento, pela relevância do trabalho dessa instituição, desse coletivo de entidades aqui de Cascavel. Como o presidente Alex já comentou, nós estamos aqui com o presidente Alci Rota Júnior, que é ex-presidente da SIC. Alci, as boas-vindas mais uma vez, que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Maicon, presidente Alex, Ricardo, nosso vice-presidente. Uma satisfação aí, fico muito feliz com o convite. O Ricardo, que é ex-presidente do Sinduscom e vice-presidente do CODESC. Vamos poder trabalhar aí vários temas, né, Ricardo, relevantes em relação ao desenvolvimento da nossa cidade. Exatamente. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar aqui com vocês. E parabéns pela iniciativa da OAB de criar esse podcast para que a gente possa discutir aqui e trocar algumas ideias também. Vamos seguir, então, aqui, facilitando esse bate-papo e iniciando com a origem histórica, de fato, né? Como que surgiu, presidente Alci, esse modelo, né? Essa concepção de um conselho que reunisse as entidades, incluindo a OAB Cascavel, e que fizesse esse trabalho que vem sendo feito? Bom, o CODESC, o Ricardo me corrija aí, me complemente. Na sequência, ele tem um pouco mais de 10 anos, foi criado pelo G8, né, um grupo que a OAB, inclusive, faz parte. Né? O G8 ele teve, na essência da sua criação em 2014, a necessidade e o objetivo principal de fortalecer e criar o Conselho de Desenvolvimento de Cascavel. É um modelo que a gente tem que lembrar que não é uma inovação, uma criação de Cascavel. Já existe em várias cidades planejadas no Brasil inteiro. E a nossa inspiração sempre foi Maringá, não é segredo. Né? O CODEM tirou Maringá das páginas policiais e elevou a melhor cidade para se viver no Brasil. Então, baseado naquela experiência positiva do norte do Paraná, a gente trouxe para cá, liderada pelo Edson Vasconcelos na ocasião, que a FIEP, inclusive, né, ela investia nos Cidades Inteligentes, isso até antes de 2014. Então, nós tivemos ali aquela contribuição importante da FIEP, amparada financeiramente, inclusive, pelo G8, a OAB, né, um dos grandes parceiros. E a OAB, eu tenho que fazer um parênteses aqui, ela entrou no G8 porque... primeiro, a gente copiou, e o José Torres Sobrinho, que era o presidente da SIC na ocasião, ele visualizava muito o G7 de Curitiba. E aí ele falou, pô, mas nós temos, o G7 tem, mas nós queria incluir alguém com conhecimento jurídico para ver se as nossas ações elas estão em consonância com a lei, e aí convidou a OAB na ocasião para fazer parte. Então, de uma forma muito objetiva, ela foi criada pelo G8 com o objetivo de desenhar a nossa cidade para o futuro. Né? Lembrando que a gente sempre teve... os executivos, nossos prefeitos, eles sempre têm uma visão meia de curto prazo e não é uma crítica, é uma prática usual. E o Conselho ele vem exatamente para ajudar. Né? De forma alguma, dividir força. Né? A gente sabe que quem foi eleito legitimamente para conduzir a cidade é o prefeito. E a gente, de forma muito respeitosa, convida o prefeito em exercício para ser o presidente de honra do Conselho de Desenvolvimento.
Para a OAB, né, Alex, é uma honra participar, até porque isso está na missão da entidade, né? Nós estamos num ano de comemoração, de aniversário, e temos reforçado, Alci e Ricardo, que a história da OAB se confunde com a história de Cascavel e do desenvolvimento da região. Então, nada mais justo e fazer sentido essa participação, presidente. Exatamente. E é importante ressaltar aí a visão que o nosso ex-presidente Juliano Murbach teve naquele momento de participar e fomentar o desenvolvimento do G8 e do próprio CODESC. Então, a OAB, ela como missão dela própria, e não só agora, mas lá de trás, ela vem justamente participando da sociedade, tentando fazer com que a advocacia tenha a relevância que tem dentro dessas entidades que estão sendo criadas. E quando o Juliano foi convidado pelo Torres, eu lembro, eu era diretor da SIC naquele momento, de imediato a OAB concordou, e mais do que concordar, ela participa efetivamente, não só do G8, né, mas do próprio CODESC. Temos lá uma diretora jurídica no CODESC, a doutora Antonella, que é a nossa conselheira aqui da subseção. Coordenadora de Câmara também. Coordenadora de Câmara também, exatamente. Então, a gente busca, até porque para representar essa confusão, digamos assim, da história de Cascavel com a OAB, com a advocacia, a gente busca fomentar a participação da advocacia, dos advogados e advogadas em todas as entidades de Cascavel, nos conselhos comunitários, de maneira que a gente leve a força da entidade, uma entidade como a OAB, para essas outras entidades aí que a gente entende que são co-irmãs, porque tem o mesmo objetivo, né? Buscar o desenvolvimento da sociedade. Esse acaba sendo um diferencial, né, Ricardo? Você ter dentro de um conselho que vai discutir justamente temas amplos, sensíveis, relevantes, essa multiplicidade de visões, de entendimentos, isso lá na ponta gera um resultado diferente, né? Ao meu ver, essa é a grande beleza do CODESC, dos Conselhos de Desenvolvimento. Você ter tantas entidades diferentes, cada uma contribuindo com o que é sua especialidade. Hoje são 19 entidades na plenária, ao todo são quase 65 entidades, né, Alci, que fazem parte de toda a complexidade. Então, a gente consegue trazer o que a construção civil acha sobre determinado ponto, o que a área da advocacia acha, o que a sociedade rural, o que o comércio, a indústria. Então, a gente consegue generalizar isso de uma forma para que todo mundo esteja alinhado, equalizado com o que nós vamos pautar e com o que nós vamos decidir. Que tipos de eventos, o que a gente quer para Cascavel do futuro. Porque todas as entidades em Cascavel, elas têm um papel muito importante. Elas desempenham, sabe, uma forma assim com atitudes mesmo, com tudo que tem acontecido. Quando você junta todas elas, você consegue agregar de uma forma muito mais estratégica, né? Cada uma pede alguma coisa sozinho, pensa de um futuro de uma forma, às vezes faltando apenas um alinhamento, apenas uma equalização. Quando está todo mundo ali dentro do CODESC, todo mundo sentado numa mesa, pessoal, nós precisamos nos organizar, precisamos que todos estejam alinhados e orientados para tal ação. Toma muito mais força, né? Pensa na grandiosidade dessas ações, né, com todo mundo envolvido. Então, o grande diferencial, né, a união de todas essas entidades. E como fazer isso dar certo, né, Alci, Ricardo, também o presidente Alex? Quer dizer, tem um método nisso, né? Foi citada a plenária, que é um instrumento importante, mas também tem as câmaras técnicas. Como que funciona na prática esse dia a dia do CODESC? Porque às vezes as pessoas viram lá a reunião da plenária, mas é só um detalhe dentro do todo, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. As câmaras são divididas, então, em determinados assuntos específicos, né? Hoje em dia, a participação nas câmaras, a gente deixa a sociedade de uma forma bem... as câmaras são muito abertas à sociedade. Então, quem tiver interesse, quem quiser participar, tem uma área de conhecimento que quer auxiliar no desenvolvimento, no planejamento do futuro, pode conversar conosco, né? E muito provavelmente participará também, né? E aí, essas reuniões acontecem dentro das câmaras e dentro das câmaras a gente traz essas ideias, tudo que surgiu, as discussões,
dentro das câmaras tem que sair alguma coisa bem alinhada já. Para levar para a plenária, aí sim a gente transformar isso num planejamento macro, né? Mas as câmaras, hoje em dia, é quem realmente trabalha, quem está pensando, quem está desenvolvendo, sabe, os coordenadores, vice-coordenadores, o pessoal que está lá dentro fazendo essas reuniões, é o que realmente tem acontecido. Quem tem feito o Codesc trabalhar, funcionar, rodar, para depois, através das plenárias e das reuniões, a gente poder apenas aglomerar tudo isso e estar na estratégia alinhada, né? Eu participei semana passada do jantar que o Codesc realizou, onde o Edson Vasconcelos, ex-presidente, ele fez uma retrospectiva mais ou menos do que é o Codesc, né, de como nasceu e tudo mais. E hoje a gente percebe, nós que estamos lá dentro percebe que a visão de futuro é sempre permanente, né, buscando o que nós desejamos daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Quando no início o Edson lembrava a gente que nós íamos lá nas reuniões e ficava reclamando do passado. Sim. E aí não se construía nada, porque estava falando do passado e o Edson é uma grande liderança, ele conseguiu implementar a mentalidade de visualizar o futuro. Vamos conversar sobre o futuro. E hoje nós conseguimos, tem ações que o Alci e o Ricardo vão falar para nós aí, ações que o município, o executor, desenvolveu, que foram criadas lá dentro, né? E legal você ter comentado isso, Alex, porque até hoje nós temos que nos policiar para não estar tratando de assuntos imediatistas. Porque às vezes a gente está pensando, estão chegando pautas, o pessoal vai nos perguntando, a própria plenária, às vezes, a própria diretoria. E às vezes a gente se pega, mas espera aí, isso aqui eu acho que é assunto lá para o OAB. Não, isso aqui eu acho que é assunto lá para a SIC, lá para o Sinduscom. Então, às vezes, nós mesmos, a gente começa com alguma coisa e fala, não, nós temos que pensar em futuro. É 2050. Tem ações de curto prazo, de médio e de longo, mas tudo visualizando o futuro. Mas esse é o master, sabe? Que a gente sempre tem que manter como nossa visão, missão lá, sabe? Ficar lembrando que o Codesc é pro futuro, né? A gente não vai resolver nada de imediato. Isso eu acho que é o maior desafio nosso, né? Porque os assuntos do passado e do presente sempre vêm à tona, né? Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Por exemplo, um índice de atropelamento numa rua alto, né? Uma instalação de um semáforo ou lombada. Não é para o Codesc. É para a OAB, um pedido da OAB, do G8, do Sinduscom, da SIC e assim por diante. Então, a gente tem que fazer sempre esse exercício de longo prazo. E as câmaras realmente é onde o negócio acontece. A gente sempre faz um paralelo com o Programa Oeste em Desenvolvimento, que é um grande conselho de desenvolvimento regional, que tem as suas câmaras técnicas e que também o trabalho, 90% do trabalho acontece nelas. E eu também vou tomar a liberdade de exemplificar, né? Mas o que se detalha dentro das câmaras técnicas, né? Por exemplo, e o Lora pode me ajudar, debater para que lado a cidade deve crescer, por exemplo, é um dos assuntos, né? Tem que ser verticalizado ou tem que ser horizontalizado, né, o crescimento da cidade? Tudo isso tem justificativas e fundamentos baseados em indicadores e uma série de questões que envolvem tudo isso, né? E baseado nisso a gente contratou a Urban System para fazer o nosso desenho do planejamento de Cascavel para 2050, né? Um investimento da iniciativa privada com a ajuda do SEBRAE e da Prefeitura de quase R$500 milhão, né? Que é justamente isso, comparar Cascavel com cidades co-irmãs, com a mesma população, mesmo IDH, e entender o que Cascavel tem de ponto positivo, o que tem de desvantagem, onde precisa melhorar, e dentro das câmaras a gente debater. Também foi alvo de debate das câmaras a necessidade de geração de energia dos resíduos, do lixo, né, municipal, a questão da necessidade de implantar ônibus elétricos ou não a médio e longo prazo, né, e assim por diante. Eu vou até puxar esse gancho do Alci comentou, quando a gente decidiu fazer a contratação do Urban Systems, até para que a gente tivesse uma forma de poder auxiliar o poder público a tomar decisões. Quando o plano diretor estava em discussão, muitas pessoas perguntavam para nós, e o que o Codesc espera? Para onde tem que crescer a cidade? Tem que verticalizar? Não tem que verticalizar? Da mesma forma que perguntavam lá para o Sinduscom.
E a gente tem que cuidar muito para não ficar pessoal. Não, eu acho que tem que crescer por lá por causa disso. Daí o outro, não, eu acho, por mais que sejam informações técnicas, não, sabe, eu coloco a minha visão técnica do negócio. A gente tinha que tirar essa pessoalidade. Como fazer isso? Contratando quem sabe fazer. Aí foi que surgiu a ideia, vamos trazer uma empresa especializada para que assim que tiver uma nova alteração, a gente possa trazer o material. É o seguinte, não é eu que acho por causa disso, daquilo, não é ele que acha. É um material embasado, um estudo feito, um comparativo com demais cidades, para que a gente possa, assim, chegar lá os próprios vereadores, na época, perguntavam para nós, né? Que pensa, né? Às vezes nem é da área deles, e como é que eles vão votar sim ou não para passar num... É um debate que acontece a cada 4, 5 anos. Cada 4, 5 anos. E dentro dos contos também, sabe, um monte de engenheiro, um monte de arquiteto, todo mundo envolvido, e cada um com uma opinião. Eu falei, não, peraí, daqui 5 anos nós temos que estar preparado para isso. Um exemplo, então, dentro de cada Câmara é onde acontecerão esses debates, essas discussões, para que dentro das câmaras haja um alinhamento. Porque se dentro da própria Câmara, do Conselho, não estiver alinhado o que é melhor para Cascavel, aonde a gente quer que Cascavel chegue, vai sair cada um atirando para um lado. E aí a gente não vai conseguir colher fruto algum, né? E nesse sentido técnico, presidente Alex, o advogado ele é um ator social por excelência, né? Ele está inserido dentro da sociedade das mais diversas formas. Então, eu imagino também o respaldo técnico, o desafio da entidade de poder suprir as necessidades das discussões do CODESC com essa qualidade, esse refinamento e esse olhar técnico de quem consegue enxergar a lei, mas que também está inserido dentro da dinâmica social, né? Interagindo com a comunidade. Exatamente. O que a gente observa é que tem vários advogados participando dessas câmaras técnicas, né? Sugerindo, ajudando a construir. E naturalmente, quando as questões são jurídicas, acabam sendo procurados, né? A próprio CODESC, a própria entidade em si, tem uma diretoria, como eu disse, né? Que tem um advogado, uma advogada, no caso, que faz parte dessa diretoria, que é justamente para dar o subsídio técnico, aquilo que o Torres visualizou lá atrás, quando convidou a OAB para participar, a gente, enquanto OAB, enquanto instituição, e nessa relação institucional propriamente, para contribuir nesses aspectos. Agora, é um desafio também, uma quebra de paradigma, porque me parece que é muito mais fácil você reclamar e criticar. E o movimento do CODESC é um movimento proativo e realmente também de assumir responsabilidade como parte, né? Quando as entidades, incluindo o OAB, todo o ecossistema, vai lá, investe numa empresa especializada, isso tem um significado diferente que eu acho que talvez também nem sempre seja unânime, né? Presidente e vice-presidente, imagino que tenha quem questione, mas isso não é o poder público que tem que fazer? E aí fica naquele círculo vicioso, é mais ou menos por aí. É uma herança do que o nosso ex-presidente do CODESC deixou, né, o Edson. Ele sempre falava para a gente valorizar muito o contraditório. Às vezes o pessoal enxerga com maus olhos, sabe? Assim, mas você vai bater de frente, você não vai concordar. Todo mundo concordou já, o negócio está indo, já está... Você tem que botar a opinião e o Conselho de Desenvolvimento serve para isso também. A gente unir forças e unir esse contraditório de uma forma técnica, plausível, que a gente consiga expor, né? Então, isso realmente é importante. E, da mesma forma, eu também não posso deixar aqui de colocar como o atual prefeito, né, que ficando por 8 anos lá, acompanhou todo esse desenvolvimento do Conselho. Ele é nosso atual presidente de honra e foi muito simples, mas foi relativamente simples. Esse alinhamento do que é responsabilidade do poder público e do que é responsabilidade nossa, do Conselho de Desenvolvimento, né, de uma entidade privada. Então, ele acompanhou muito bem, tudo que ele tem feito tem nos apoiado e da mesma forma. Ele mesmo valoriza esse contraditório também. Muitas vezes a gente fala, peraí, prefeito, peraí, poder público, não é bem por aí, vamos dar uma olhadinha aqui. E eles têm um entendimento muito claro, né, Alci? Sem dúvida. Eu acho que essa riqueza de opiniões, ela fortalece o Conselho, né, e o Conselho chegou num ponto de maturidade fantástico, né? A gente marca a reunião, né, Laura? Questão de horas, né? A gente tem a confirmação quase que de todas as entidades. É incrível, mas é também uma pauta muito positiva. A gente desenhar o futuro é um trabalho lúdico e muito interessante. É diferente das entidades, né, Alex, você que é presidente, Laura que já presidiu,
É problema em cima de problema o dia inteiro, a semana toda, né? O conselho ele realmente é muito interessante a participação. E eu lembrei até, o Maico comentou que tem muitos advogados que participam, o próprio Juliano, que foi o fundador do G8, ele participa ativamente na Câmara de Energia. Tem a doutora Antonella na educação e assim por diante. Então, essa riqueza de pessoas com conhecimento técnico nas câmaras faz toda a diferença. A Urban System, tem muita gente que questiona, o Lora tratou bem. Mas qual a metodologia utilizada para chegar nesse parecer? E a gente sempre fala, nós não contratamos a Urban System porque não acreditamos na qualidade das pessoas que fazem parte das câmaras. Pelo contrário, a gente trouxe uma opinião de uma empresa especializada e que ela tem a condição de fazer essa comparação com cidades que estão, em alguns quesitos, melhores do que a gente. E a ideia nossa é chegar perto ou superar elas, né? Esse é o objetivo nosso. E o Codesc, só para também pontuar, hoje nós chegamos num ponto que os candidatos, em anos eleitorais, os candidatos à prefeitura, por exemplo, ao executivo municipal, eles esperam o material do Codesc para incluir no plano de governo deles. Porque eles sabem que tem pessoas sérias, imparciais, trabalhando para o futuro da cidade e que eles gostariam, claro, né, de contribuir, ajudando e incluindo essas pautas a longo prazo. E esse vai ser um ano com isso, né, presidente? Não, e mais que isso, eu vejo que um prefeito inteligente, como é o nosso aqui também, conseguiu enxergar a importância de receber ideias, projetos que demandam da sociedade. Né? Não é algo interno, não é uma visão pública, pelo contrário, é uma visão da sociedade, porque quem está lá dentro do Codesc é a sociedade representada pelas entidades, né? E isso, quando pega um prefeito e quando temos um prefeito como o nosso, fica muito mais fácil ele desenvolver um trabalho, porque a sociedade já está demandando e está entregando para ele, praticamente pronto, né? Faltando os detalhes técnicos, obviamente, mas praticamente pronto o que a sociedade espera do ente público, no caso a prefeitura. Então, como disse o Alci, eu participei, inclusive, de alguns podcasts na eleição passada. Os candidatos fazem questão de saber o que o Codesc tem em mente, qual é a visão do Codesc para que eles implantem no plano de governo deles. Então, você vê o tamanho da importância de um conselho de desenvolvimento. E agora criou um padrão, né? Uma cultura. Espera-se da instituição prefeito, não da pessoa, sim, que sempre tenha essa posição de interação e essa presença ativa dentro do conselho, né? Quer dizer, sim, é o mínimo agora, né, presidentes? É interessante, e o Alex sabe que ele participa muito do associativismo. O Alex, ele está muito mais tempo que eu dentro da SIC, né? E dentro da Cassiopar e FACIAP, que é a federação, elas incentivam a criação dos conselhos de desenvolvimento nos municípios, através das associações comerciais. E a gente sempre fala, quando é convidado para falar sobre o Codesc, que o conselho ele tem que ser formado por pessoas imparciais e que têm o único objetivo de ajudar o município a crescer de forma ordenada. E esse é um alerta que a gente faz. Não é de forma alguma sombrear a prefeitura ou querer espaço. Se não tiver esse alinhamento harmônico com o executivo, nada vira política pública e o conselho ele acaba trabalhando de forma isolada e sem sentido. Então, a gente tem que valorizar o trabalho do Paranhos. O Alex foi muito feliz, e o Lora, que a gente teve a grata satisfação de contar com um prefeito que ele realmente entendeu o sentido do conselho. E eu sempre falo que ele abreviou demais o nosso trabalho, porque ele pensa tanto no futuro e nas ações dele, que o nosso conselho até fica meio que obsoleto. Mas a gente tem que valorizar o trabalho dele. Sim. Né, a gente cita isso como exemplo também, o que acontecia em gestões passadas ou até em outras cidades. Normalmente, o prefeito se preocupar com a gestão dele, com os 4 anos, quem sabe 8, e para o próximo prefeito, que se lasque, né? São novos projetos. E a sociedade é quem perde com isso.
Então, se nós conseguirmos ter um pedacinho dessa rédea para que, a hora de trocar o executivo, nós tenhamos todas essas pautas alinhadas e que a gente garanta que esses novos candidatos, pelo menos, coloquem esses nossos itens em seus planos de governo, a gente tem uma ferramenta para poder acompanhar, para poder cobrar de uma forma gentil, sim, né? Mas é que a gente mantenha esse acompanhamento nos próximos 4, 8 anos com outros prefeitos, com outros executivos, né? O que, se você não tiver essa entidade, os conselhos de desenvolvimento, para estarem acompanhando, pautando, colocando isso nos planos de governo, é muito difícil, né? Alguém ou uma entidade sozinha conseguir fazer isso, né? Então, é um dos nossos objetivos. Hoje, a gente tem trabalhado bastante para que nas próximas eleições nós já tenhamos agora esse novo plano de governo também para fazer a entrega. Esse é um espaço de esclarecimento também, e eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre a diferença do CODESC para os conselhos comunitários. Acredito que muitos se confundem. A OAB Cascavel, por exemplo, participa também dos conselhos comunitários, é frequente que as entidades assim o façam, né? Tem lá o Conselho de Políticas Antidrogas e assim por diante. CONDEC, que até o nome é meio parecido. Que é parecido, mas aí nós podemos dizer que são conselhos que estão olhando mais o presente, o imediato, seria essa a diferenciação? Perfeito. Você resumiu, É né? isso? É isso aí. É um conselho para pensar futuro e os demais conselhos para pensar presente, cada um em sua área de atuação relacionado com o poder público. É simples, né? Vendo de fora, assim, mas resumidamente é isso aí, sim. E de forma alguma uma coisa anula a outra, né? Na verdade, Não, só se somam. Só se somam. Obviamente que as ideias que vêm do CONDEC, por exemplo, né? Ou vice-versa, elas vão se somar, nada se divide. Na verdade, o CODESC é um exemplo de construção de pontes, né? A gente vê lá o relacionamento político muito transparente, muito aberto, no sentido de que estamos, de fato, querendo trazer o desenvolvimento para a região oeste. E aí, quando agrega a própria Cassiopar, o POD que vem, então, assim, busca de forma ampla, com uma visão do oeste do Paraná, obviamente tendo Cascavel aqui, o CODESC em si, né? Tendo o CODESC como... tendo o Cascavel como o objetivo de desenvolvimento. Eu só queria fazer uma pontuação sobre a Agência de Fomento e Inteligência, que também é um grande avanço, a gente tem que sempre que eu posso, eu cito, né, que é a visão do nosso prefeito, né, ele preocupado em transformar as ações do CODESC, né, e da sociedade em políticas públicas, criou essa grande agência, um banco de projeto, e tem a capacidade, a possibilidade de transformar e materializar essas nossas ideias. Então, eu acho que Cascavel está num rumo bem interessante. É verdade. E a gente pode esperar mais oportunidades de discussão e de ampliação desse olhar para o desenvolvimento e para o futuro, presidentes e presidentes. O Conselho está em plena expansão, né? Se a gente pegar esse histórico, que era o Conselho há 10 anos atrás, há 8, há 6, você percebe que cada vez mais a gente tem ganhado força, o pessoal está mais engajado, isso que o Alci comentou é impressionante, a gente faz as reuniões, cada vez a gente precisa de espaços maiores, convidados, o pessoal que participa dos conselhos comunitários, normalmente nós convidamos, quando tem alguma autoridade, o pessoal participa conosco também, então a gente tem tomado um corpo, né? O conselho tem tomado um corpo, que eu acredito que os frutos que serão colhidos no futuro serão muito bons. Então, tudo tem acontecido de uma forma harmônica, como nós havíamos previsto, né, desde o início do conselho, mas a gente sabe, por outro lado, também que tem muito trabalho. A gente precisa de muita gente, a gente precisa que as equipes técnicas que estão nas câmaras, né, cada vez mais agreguem, tragam mais pessoas, mas o futuro é muito promissor, sabe? Para Cascavel. Cascavel realmente é um ponto fora da curva. Já tem acontecido muita coisa aqui, vocês têm visto. Então, para nós já está um pouco mais fácil, né? Porque Cascavel é Cascavel, que vocês conhecem. Então, com mais uma cerejinha do bolo que a gente conseguir, através de todo esse planejamento, é um caminho sem volta. A gente vai estar sempre na ponteira. Presidente Alex, e fica um chamamento, né, para os advogados que quiserem conhecer mais sobre o CODESC, conhecer as câmaras técnicas, né? Acredito que é uma oportunidade também de mais um incentivo, né? A gente tem constantemente fomentado a advocacia a participar
né, da sociedade. A gente entende que a união da sociedade civil organizada é que faz a diferença, né? O Codesc é um belo exemplo disso. A gente tem a associação comercial aqui que desenvolve um trabalho magnífico. E sempre que o advogado e a advogada participa dessas entidades, ela vem somar também, trazer sua experiência, levar sua visão de mundo, né? De maneira que ajude a construir algo. E a OAB é parceira sempre, né? Está não só dentro do Codesc, como de outras entidades, justamente com essa visão aí de sempre somar, construir pontes, né? Como o nosso ex-presidente Jurandir Parzanello sempre vê. Não, a nossa ideia é construir pontes, derrubar muros e construir pontes. Então, essa é a nossa visão também. Sem dúvida. Muito bem, nós vamos chegando ao fim do podcast, passa rápido, principalmente com um assunto tão relevante, né? Quando a gente vê, já são 30 minutos. Tenho certeza que quem está acompanhando curtiu o que ouviu, se interessou, e a gente convida a pesquisar nas redes sociais. O Codesc está muito ativo também com a sua comunicação, e que todos possam se unir e fazer parte. Então vamos para os agradecimentos, agradecendo ao Ricardo por ter participado com a gente, contribuído, a nossa gratidão e o espaço sempre aberto aqui. Muito obrigado, Maicon. Muito obrigado, Alex. O AB é parceirão nosso desde sempre, né? E sempre que precisarem, o Conselho de Desenvolvimento vai estar à disposição para a gente estar participando, tirando dúvidas, né? E a gente sempre estará envolvido aqui com vocês também. Obrigado. Muito bem, Ricardo Lora, que é vice-presidente do Codesc. E agradecendo ao presidente Alci Rota Júnior. Obrigado, Alci. Obrigado ao AB, na pessoa do presidente Alex, aí pelo espaço. Acho que é muito bacana disponibilizar esse espaço para a gente divulgar o nosso conselho. Dizer que fico muito feliz em contribuir ao longo desses anos aí com o nosso conselho, e também já afirmar que eu fico muito confortável de trabalhar ao lado do Lora, que é o nosso próximo presidente, e eu tenho certeza que o Codesc vai estar em boas mãos, aí uma pessoa extremamente preparada, e eu não tenho dúvida que o conselho evoluirá muito. Tá? Obrigado aí pelo espaço. Muito bem, presidente Alex, obrigado, satisfação sempre tê-lo conosco. Obrigado, Alci, Ricardo. Esse projeto do podcast aqui nasceu há 2 anos, justamente para que a gente consiga integrar a OAB à sociedade civil organizada. E integrar de forma a trazê-los aqui para dentro, né? Não são todas as entidades que conhecem a OAB. Nós temos alcançado esse objetivo, né, Maicon? Sim. De fazer com que tenhamos aqui dentro uma conversa bacana como essa, né? E esse espaço aqui, além de fazer essa relação institucional, é um espaço também para a advocacia usar, para que as nossas comissões, os nossos grupos de trabalho desenvolvam aqui, criem seus projetos de programas para que levem informação, qualificação e capacitação técnica para a advocacia. Então, eu fico muito feliz da presença de vocês aqui, abrilhanta nosso momento. Espero que, Maicon, que a gente consiga trazê-los novamente, assim que o Ricardo for eleito, quem sabe nós estejamos aqui ainda e possamos fazer um novo programa. Obrigado pela presença de vocês, obrigado. Maicon, pela condução do podcast. Muito bem, e a gente vai agradecendo você que acompanhou então pelo seu aplicativo de áudio preferido, pelo YouTube. Lembrando, compartilhe, encaminhe para os conhecidos, faça parte, né? Vamos compartilhar informações positivas, boas, encaminhe suas dúvidas também, porque essa é a intenção desse espaço. Então, nosso muito obrigado, até o próximo episódio do OAB Cast.